29 de dezembro de 2023. Contagem regressiva para o encerramento de mais um ano. Hora de fazermos uma retrospectiva. Olhar para trás e analisarmos os fatos e acontecimentos que marcaram os últimos 12 meses. Foram momentos festivos, de alegria, momentos em que a população exercitou a fé, as tradições, mas que por hora também se assustou com os episódios de violência. A criminalidade crescente no país que sem dúvidas assola a cidade de Pinheiro. Assaltos, arrombamentos a residências e estabelecimentos, execuções. E entre tantas situações já delicadas, o povo também foi massacrado pela gestão pública. O caos se instalou e a incompetência da gestão, nos 363 dias até aqui, se tornava cada vez mais evidente. Um ano marcado por manifestações, servidores públicos com salários atrasados, ruas, pontes e estradas em situações precárias. O lixo que tomava conta de tudo. Pinheiro, mais uma vez, sendo destaque nacional. Uma realidade que nós já conhecemos e vivemos de perto, sendo escancarada para todo o país. Olá, na retrospectiva deste ano, nós da equipe da TV Difusora separamos alguns acontecimentos relacionados à administração pública. Acontecimentos que trouxeram transtornos, prejuízos e, por que não dizer, sofrimento para os pinheirenses. Muito se reclamou, por exemplo, sobre a coleta do lixo. Lixo que, por diversas vezes, tomou conta da cidade. A população usou as ferramentas disponíveis para denunciar. Em pleno desfile aqui, mas o que aparece aqui na frente de todo mundo é uma ruma de lixo. Eita, prefeito! É assim é que se faz, olha aí, ó. Ruma de lixo ali, esgoto a céu aberto, isso aqui é a realidade de Pinheiro. Depois eles dizem que eu falo mal. Tem dia que passa semana que não vem, até vejo se colocar lixo aqui, até de carroça para tirar. Na internet, os vídeos sobre a sujeira e mau cheiro que tomavam conta das praças, logradouros públicos, ruas e avenidas eram cada vez mais comuns. Por conta dos salários atrasados, a coleta que deveria ser regular por vezes não passava, resultando em acúmulo, odor e desconforto para os moradores. Não tem data marcada. Isso aí eu lhe garanto que não tem nada marcado. Só nesse final de semana passou um mês sem ter a coleta do lixo. Hoje está lá em casa, bem lá, eu lhe levo lá, bem perto lá de casa lá. Tem um monte de lixo lá que a caçamba nunca passou. No lixão, a situação difícil enfrentada há anos não ficou mais fácil em 2023. Pelo contrário, ficou ainda pior e ganhou notoriedade nacional. A equipe da segunda maior emissora do Brasil esteve na cidade, mostrando o descaso, abandono e dificuldades enfrentadas por cerca de 200 pessoas que, em situação de vulnerabilidade, trabalham no lixão da cidade. Todos os dias, disputam restos de comida e itens que podem ser reutilizados e até mesmo revendidos. Nós recebemos a informação que a prefeitura teve conhecimento da nossa presença na cidade, inclusive um funcionário do município esteve no hotel onde a gente está hospedado para saber sobre o que a gente estava gravando. Nós não contamos, é claro, mas os catadores nos disseram que a prefeitura marcou uma reunião de última hora com as mulheres do lixão para dizer para elas não levarem os filhos durante esses dias de gravações, inclusive usando o nome do Conselho Tutelar com ameaças de que elas poderiam perder a guarda das crianças. A equipe da Record destacou também os desvios pelos quais o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, vem sendo investigado. Luciano, segundo a investigação, seria o chefe de um esquema de corrupção entre 2017 e 2021, que desviou milhões de reais dos cofres públicos. O MPF investigou contratos municipais que somam mais de 11 milhões de reais e apontou indícios de desvio, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os recursos, segundo os promotores, são principalmente do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A denúncia apresenta o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, como chefe do esquema de corrupção entre 2017 e 2021. A gestão fez de tudo para abafar a repercussão e o escândalo, mas as diversas tentativas fracassaram.
Luciano se reuniu com moradores e catadores tentando justificar o porquê não honrou o compromisso das cestas básicas mensais e da ajuda de R$100 a cada um deles, como havia prometido, após a vinda da TV Globo ao mesmo local no Natal de 2022. Eu reuni, tentamos de várias maneiras fazer com que a Secretaria de Meio Ambiente, no primeiro momento, depois foi a Secretaria de Direitos Humanos, que se uniu com a Secretaria de Desenvolvimento Social, parou na Secretaria de Administração e deu justamente um problema com o Banco Santander, que é o banco hoje que paga os funcionários do município inteiro. Culminante a isso, está aqui o presidente Eliseu, que ele sabe disso. Nós não poderíamos fazer aquele convênio, que era de R$100 aquela ajuda com uma cesta básica. Por quê? Porque se a gente pagasse via o Santander, vocês perderiam o auxílio emergencial de vocês. Na conversa com os catadores do lixão, ele tentou apelar sem argumentos válidos, alegando um suposto benefício para o local durante a sua gestão, que foi a interrupção do descarte de frascos e resíduos de medicamentos no local jogados a céu aberto. Mas foi logo desmentido pelos presentes. Vocês tinham, por exemplo, por aqui. Aqui antigamente, quando a gente se elegeu prefeito, aqui tinha medicamento, resíduos de medicamentos jogados aqui a céu aberto. Ainda tem ainda. Ao ser confrontado, ele jogou a culpa para as empresas privadas. Ainda tem. Eu falo, mas não é a prefeitura. Talvez sejam empresas privadas que colocam aqui. Não, vem da prefeitura. Vocês para nós fiscalizarmos. Além do lixo, a população também sofreu com uma iluminação pública em muitos pontos da cidade precária e em outros até mesmo inexistente. Enquanto a população paga altas taxas, vários locais ficaram parte do ano no escuro, como foi o caso do próprio Parque Babaçu. Esse foi um ano conturbado para a educação. Atraso no início do ano escolar. Alunos no calor, sem merenda e muitas vezes também sem transporte. Diante da indiferença e falta de compromisso da gestão, eles precisaram ir às ruas manifestar. Aliás, manifestações que se tornaram comuns e frequentes e realizadas também por outras classes, como os professores, que estavam e continuam na luta pelo precatório. Em entrevista em um de seus canais de televisão, o superprefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, anunciou a reforma de 50 escolas em 40 dias. O anúncio, que deveria ser celebrado, se transformou num verdadeiro problema para a educação de Pinheiro. Não se sabe ao certo quantas reformas de fato saíram do papel, nem quanto isso custou aos cofres públicos. A única certeza é de que as obras nas escolas iniciadas por diversas vezes foram paralisadas e se arrastaram por um período muito maior do que o inicialmente anunciado, que, é claro, atrasou bastante o início do ano escolar e causou revolta em muitos pais. Isso que era para todos os pais fazerem, era não deixar que acontecesse essa reforma agora, porque não é o momento, vai atrasar. O homem disse que é de 40 a 45 dias. Não, o mínimo 45 dias. Imagina, isso é uma falta de vergonha desses políticos nojentos. Pois é, meu preto, mas a aula não pode, nem começou, já quer parar. Nós temos que resolver essa maneira aí, eles vão ter que dar um jeitinho aqui. Esse negócio aqui nós não vamos aceitar de jeito nenhum. Essa aula parar, esses meninos aí, agora que vai começar a aula, se os meninos tiveram um atraso no ano passado, para atrasar a aula deles de novo. Já com as aulas iniciadas na escola Agostinho Ramalho, o desafio era aguentar as péssimas condições. A unidade, que até já tinha passado por uma reforma recente, mas sem nenhuma qualidade, estava com o forro literalmente caindo na cabeça dos estudantes. Um calor insuportável e sem merenda escolar, o que levou os alunos a realizarem uma manifestação nas ruas de Pinheiro, em um pedido de socorro, uma forma de alcançar a gestão municipal, que sempre foi ausente e indiferente aos problemas existentes, não só na educação, mas em todas as demais áreas do município. Ar-condicionado não estão prestando, não tem ventilador, a gente está morrendo de calor, um monte de gente já passou mal lá, ontem mesmo uma amiga minha passou mal, o forro está quase caindo
Já tem casa de urubu caindo no fogo. E comida, não tem comida. O prefeito não paga nada pra dar alimentação pra nós. Aí a gente só anda na hora do lanche, bebe água e estuda, só isso, no calor. Caiu e em cima tinha muito filhote de urubu. Aí os filhotes de urubu caiu e a sala começou a feder muito. E aí não deu as professoras dar aula pra gente na sala. E nós tivemos que ir pro pátio. Depois da escola Agostinho Ramalho, alunos de outras unidades que se encontravam na mesma situação também foram às ruas. O transporte escolar, foco das reclamações este ano, deixou a desejar. Muitos alunos ficaram longe das salas de aula e, para percorrer essa distância por diversas vezes, foram obrigados a caminhar. Faltou combustível para os ônibus. Estradas e pontes que não ofereciam condições para o trajeto. Faltou compromisso e, como sempre, sobrou descaso. Aí eu estou indo nesses tempos, porque não tem transporte aí. Tenho vontade de ir para a escola, e se não tem transporte para gente poder ir. No final do ano a gente nem pode passar no final do ano. Com a fome provocada pela falta de merenda escolar, alunos precisaram ser liberados mais cedo em vários momentos. A situação chegou a um ponto tão crítico que um pai de aluno, tentando suprir essa carência de forma voluntária, tentou doar alimentos para a escola Pedro Lobato, mas a direção da escola foi impedida de aceitar por ordens da Secretaria de Educação. Os professores foram humilhados, desrespeitados e desafiados por diversas vezes. A luta por direito que se transformou numa verdadeira guerra. Uma disputa entre Genésio e o sindicato, que mais parecia algo pessoal do que uma questão administrativa. Um acordo firmado foi quebrado, apesar dos 67 milhões terem sido depositados desde dezembro do ano passado nas contas da prefeitura, onde 60% desse valor, o que equivale a 40 milhões, deveriam ter sido utilizados para pagamentos do precatório. Até hoje, isso não aconteceu. Foram decisões judiciais determinando bloqueios do valor, o que até hoje não foi feito. Professores na Câmara de Vereadores cobrando o Legislativo pinheirense o apoio necessário. Professores na rua manifestando. Paralisações de alerta e até ameaças de greve que podem prejudicar o ano letivo de 2024. Apesar de toda a pressão e cobrança, não se sabe ainda o que aconteceu com o dinheiro, que há mais de um ano foi disponibilizado para a Prefeitura, e muito menos quando os professores terão acesso a esse direito efetivamente. Em várias ocasiões, Luciano deixou claro que não pretende facilitar o trabalho do sindicato e que, muito menos, teme decisões judiciais que possam lhe desfavorecer, uma vez que não cumpre sem nenhum pudor a nenhuma delas. Escolinhas do Padre Risso, Ação Social Missionários do Sagrado Coração. Um lindo projeto que atende mais de 880 crianças de 2 a 5 anos em Pinheiro e que passou um ano de muitas dificuldades porque os repasses dos 2 convênios firmados com a Prefeitura não foram respeitados. Depois de uma extensa e exaustiva luta, a Ação Social conseguiu na Justiça obrigar o prefeito de Pinheiro a realizar os pagamentos que durante todo o ano não foram feitos de forma regular, comprometendo a qualidade e continuidade na prestação dos serviços. A Justiça determinou um prazo de 48 horas para que o repasse dos quase 4 milhões de reais do Fundeb e PENAI fossem feitos. Contas do município seriam bloqueadas caso o pagamento não fosse realizado, e isso forçou Luciano a repassar os valores. Foram tantos descasos na educação que fica praticamente impossível pontuar todos eles. A infraestrutura de Pinheiro também foi castigada, ou melhor, ainda está sendo. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial. Como você avalia a infraestrutura de Pinheiro? Na sua opinião, a cidade está sendo bem cuidada? Mas agora vamos mostrar alguns fatos e acontecimentos, problemas enfrentados na infraestrutura ao longo deste ano de 2023. Assiste com a gente e avalie.
A situação dessa ponte não é diferente de muitas outras espalhadas pelo município. A estrutura precária ocasionou acidentes, isolamentos, transtornos. Neste caso ocorrido em outubro, uma moto caiu na rua Tito Soares. Essa aqui é a ponte Tito Soares, que o cara caiu com a moto dentro aí, ó. Essa é a ponte da rua Tito Soares aí, ó. Há 2 meses, moradores do povoado Pedrinhas incendiaram a ponte do local, cansados de esperar pelo poder público e preocupados com os riscos que ela apresentava. Em abril, na ponte do povoado Ave Maria, região do Gama, um homem precisou ser socorrido por populares após cair com sua motocicleta dentro do rio. Ela pra cima agora, assim, levanta ela. O erro foi eu não ter ido no meio, porque eu achei que eu ia no meio e escapar. Moço, você teve sorte de cair por desse lado. Criança, tenta apoiar o pneu dela aqui, ó, em cima desse coisa aqui, ó. Para ver se vocês puxam. Os casos são os mais diversos. No povoado Sítio Bar, a água invadiu casas e tomou conta de ruas num dos maiores invernos já registrados na região. Na época, os moradores cobraram as ações por parte da prefeitura e reclamaram das péssimas condições da ponte de acesso ao bairro. Uma ponte de concreto foi construída, mas em menos de uma semana precisou ser interditada, porque apresentou rachaduras e riscos à segurança. Mais um péssimo trabalho realizado pela gestão Genésio. O inverno deste ano também serviu para evidenciar os problemas das ruas em Pinheiro. Muita lama, buraco, poeira. Em muitos casos, os moradores precisaram interditar trechos temendo acidentes, como foi o caso da rua Vicente Fialho, no bairro do Campinho, onde até bananeiras foram plantadas. Quero saber dos vereadores que vieram aqui. Uma avalanche ali, uma cadeira muito feia, bora ver. Bora. Luciano, manda um do vereador aqui, Craque Neto. Manda lá, Craque Neto, um do vereador aqui, manda aí. Vem, arranha a rua, a gente fica jogado aí pras cobras, não vem ninguém pra olhar como tá, porque essa hora era pra ter vereador. Cadê os vereadores da cidade? O vereador é só do prefeito, porque a hora que ele quer fazer o empréstimo, eles vão pegar uma parte do dinheiro e aí deixa nós jogados aí pras cobras. Em meio ao abandono, moradores por vezes tentaram minimizar as situações colocando entulho nas verdadeiras crateras que se formavam. Realizaram mutirões para tapar os buracos. Teve até comerciante contratando trabalhador para melhorar a situação de ruas. Neste 2023, nós vimos de tudo. Vimos uma adolescente, com a ajuda da família e de populares, dar à luz no meio da rua, devido às precárias condições de acesso à bubalina e demora na chegada dos serviços de saúde. Quando a SAMU finalmente chegou, a criança já havia nascido. Olha só isto aqui, a dona tendo o nenenzinho dela aqui na rua, por falta de uma estrada, decente. Pinheiro tá triste, Pinheiro tá abandonado. Um caso que obviamente causou revolta e repercutiu no estado. E é exatamente agora que a gente fala sobre uma das maiores problemáticas vivenciadas em Pinheiro. A gente fala sobre saúde. Difícil saber por onde começar e o que, de forma resumida, destacar. Foram vários escândalos. Faltou remédio nos hospitais. Postos de saúde sem condições mínimas para o atendimento. Alguns a ponto de desabar. Humilhação para conseguir marcar consultas e exames através do SEMP. A população precisando madrugar para conseguir apenas marcar o atendimento. No materno infantil, denúncias de calor e até falta de soro. Médicos com salários atrasados e quantas outras barbáries envolvendo a saúde pinheirense. Fui para lá de madrugada para marcar uma ultrassom. Aí eles disseram que era para me passar lá no dia 7. Eu passei, chegou na hora, eles disseram que não tinha nada programado. Olha aí, não tá de som. Ó. Pequeno é calor. Quando chega no hospital não tem soro, não tem dexametasona, minha irmã, só tem dipirona. Eu digo, pelo amor de Deus, isso é muita molecagem, é muita falta de respeito. Aí as enfermeiras falam, não, que você tem que dar um jeito de ir atrás. Eu tinha que dar um jeito de ir atrás, pedir para comprar numa farmácia, também é meia-noite. Eu ia achar a farmácia aberta onde? A situação se complicou tanto que até os próprios vereadores da base aliada do governo usaram a tribuna para criticar o andamento da gestão pública e seu secretariado.
Nós não estamos em tempo de brincar. E eu já disse e repito, muitas pessoas que cercam o senhor prefeito Luciano prejudicam o seu trabalho, atrapalham a sua gestão. São secretários irresponsáveis, secretários que não cuidam da população e nem tampouco da pasta a qual eles são responsáveis. Está complicado, a gente precisa falar as coisas porque está demais, já está insustentável essa situação da gente não ser ouvido, da gente não ser atendido, da gente levar demanda e a nossa demanda não ter solução, da gente brigar, da gente mandar mensagem, hoje resolve, amanhã resolve. Que isso? Os discursos fizeram com que Genésio concedesse uma entrevista onde mais uma vez mentiu. Disse que até o dia 21 de agosto a prefeitura passaria por grandes mudanças em seu secretariado e que pelo menos 5 das 16 pastas teriam novos chefes. 29 de dezembro e até agora apenas uma pasta passou por mudança, com a nomeação de Thaisa Ortegal, que também é pré-candidata do grupo para disputar as eleições do próximo ano. Thaisa, que agora é secretária de governo. Com uma rejeição gigantesca, Luciano tem tudo para marcar mais uma dura derrota, a exemplo das eleições de 2022, onde nenhum dos seus candidatos conseguiu se eleger. Um vídeo onde ele convida o povo a trabalhar virou meme. Bom dia, meus amigos. Vamos trabalhar. Um vídeo que mais parece piada ou deboche em face do que a cidade de Pinheiro vem assistindo ao longo dos últimos anos e que se intensificou em 2023. E para aqueles funcionários públicos que realmente trabalharam, ficou a decepção. Porque, segundo denúncias, nem o Natal conseguiu sensibilizar Genésio, que não pagou os salários dos vários servidores públicos que há meses não recebem. Isso é pro prefeito safado aí de Pinheiro que não paga ninguém. Deixou todo mundo liso no Natal. Ele pensa que só ele tem filho para passar o Natal, a família. Bota aí no programa que é para ver se ele menos se toca. Para ver se dói menos nele, para ver se ele tem compaixão e paga alguém. Nós estamos com 3 meses de dono de ônibus sem receber. Enquanto isso, Luciano segue com ataques a adversários. Até porque quando eu digo que respeito qualquer adversário político, mas eu não vou perder essa eleição para o tráfico de droga na nossa cidade. Segue se divertindo em festas. Ostenta com acessórios e itens luxuosos e zomba daqueles que sofreram e sofrem com a sua má gestão. No ranking de competitividade divulgado em agosto deste ano, que avalia 410 municípios brasileiros, com população acima de 80 mil habitantes, Pinheiro ocupa as 3 últimas colocações e caiu 4 posições em relação a 2021. O ranking avalia os potenciais das cidades. Pinheiro caiu em relação à qualidade e acesso à saúde, educação e muitas outras áreas, reflexo de tudo o que vivenciamos todos os dias. Muito mais poderia ter sido dito e mostrado, mas faltaria tempo e espaço para abordarmos todos os acontecimentos relacionados à má gestão ao longo de 2023. Nós escolhemos essa abordagem porque próximo ano é ano eleitoral e é um período em que a população vai ter nas mãos o poder de mudar o rumo da cidade de Pinheiro. E diante dos acontecimentos, faz parte do jornalismo convidar você a fazer uma reflexão, uma retrospectiva, uma viagem pelo passado. Em 2024, nós estaremos aqui dando continuidade a esta missão, que é de te deixar sempre bem informado e torcendo para que a cidade de Pinheiro possa ter dias melhores e mais promissores, assim como a gente deseja para todo este povo e essa população que tanto precisa. Um forte abraço e boas festas para todos nós.